Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do Armada Concurso sobre tradições navais. Nessa aula nós vamos falar sobre os uniformes utilizados na nossa marinha. Um conteúdo muito importante na sua preparação aí rumo ao sucesso na classificação nessa prova. Tudo bem? Vamos ver então os uniformes. E aí, para a gente começar a discutir esse assunto dos uniformes, a gente precisa dividir alguns grupos. Vamos começar então pelos oficiais, suboficiais e sargentos, tudo bem? Vamos deixar nesse primeiro momento os cabos e marinheiros de fora, tá bom? Vamos falar então os oficiais, suboficiais e sargentos. Eles utilizam, pessoal, utilizam uniformes do mesmo feitio, ou seja, do mesmo formato, para o serviço ou para os trabalhos a bordo. E quais são os tipos desses uniformes utilizados pelos oficiais, pelos suboficiais e pelos sargentos? São do tipo paletó, e aí você tem a configuração paletó e calça, ou você tem o doma, que aí você tem a configuração doma e calça, ou somente camisa e calça. Essa aula é bastante ilustrativa, eu vou mostrar muitas fotos das composições de uniformes para vocês conhecerem. Mas lembre-se, a gente está falando primeiro dos oficiais, suboficiais e sargentos. Cabos e marinheiros não estão aqui, tudo bem? Vamos lá. Olha aí a configuração paletó e calça. Paletó é esse aí com os botões, parece um paletó de um terno, e a calça, tudo bem? Já o doma é essa foto ao lado do paletó aí. O doma é esse uniforme branco de mangas compridas com os botões dourados. Então nós temos o doma e a calça. E depois nós temos o formato, a configuração camisa e calça. Esse tem duas cores. Nós podemos ter a camisa, que é a manga curta, camisa branca, calça branca, e temos a camisa manga curta cinza e a calça cinza. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Na cabeça usa-se o boné, tá bom? Então, oficiais, suboficiais e sargentos, na cabeça usa-se o boné. Os oficiais e suboficiais, e agora eu restringi. Vejam que nesse momento eu deixo, quando for citar aqui para distinção, eu deixo os sargentos de fora. O uniforme é o mesmo feitio. Mas para distinção, ou seja, para eu saber se é um capitão de corveta, se é um capitão de fragata, se é um primeiro-tenente, se é um suboficial, para a distinção deles, nós vamos utilizar galões nas platinas colocadas nos ombros dos uniformes brancos. Então as platinas, elas são utilizadas nos uniformes brancos. Os galões nos punhos no uniforme azul, que é o paletó. E os distintivos de gola no uniforme cinza de manga curta, que para o caso dos fuzileiros navais, e somente no caso dos fuzileiros navais, eles não usam uniforme cinza, usam uniforme da cor caqui. Vamos ver o boné, então? Olha aí o boné utilizado por oficiais, suboficiais e sargentos. Tudo bem? Na cabeça, eles usam boné. Esse grupo aí, oficiais, suboficiais e sargentos. Para distinção, vamos ver para distinção? Para distinção, só usam platinas nos ombros, galões nos punhos, os oficiais e suboficiais. Tudo bem? Então, platina nos ombros dos uniformes brancos. Olha aí as platinas, tanto no doma quanto na camisa ali de manga curta. E os galões? O que são os galões? São essas faixas douradas aí que indicam o posto daquele oficial, ou no caso do suboficial, a graduação, utilizado por oficiais e suboficiais, conforme está grifado aí, tá bom? Platina nos ombros para os uniformes brancos. Para os uniformes azul marinho, e aí nós temos o paletó e calça, são os galões de punho. Vejam aí os galões, também dourados, utilizados por oficiais e suboficiais. Tudo bem? Os galões de punho para fazer a distinção quando nós estamos utilizando esse uniforme. E no cinza, lá no cinza, o de manga curta, nós temos os distintivos de gola, também utilizados por oficiais e suboficiais. Então, quando eu falo de feitio, oficiais, suboficiais e sargentos usam o mesmo feitio. Quando eu falo de distinção, aí fica um grupo dos oficiais e suboficiais
e o outro grupo ficam as praças, que a gente vai ver mais adiante, as demais praças, né? Porque o suboficial também é praça. Mas para efeito de distinção, oficiais e suboficiais estão no grupo do platina, galão de punho, distintivo de gola. Para a distinção de sargentos, cabos e marinheiros, a gente vai utilizar um outro acessório. Vamos ver agora? Os sargentos, cabos e marinheiros cursados usam sempre para a distinção da sua graduação divisas nos braços. São colocadas em ambos os braços. Tem uma exceção, os marinheiros recrutas, os aprendizes de marinheiro e os grumetes, esses não usam divisa, tá? Na farda deles eles não usam nada para distinção. Já são distinguidos por não estarem usando nada para sua distinção. Os marinheiros recrutas, os aprendizes de marinheiros e os grumetes. Olha aí, um exemplo aí nessa ilustração. O marinheiro, diferente de marinheiro recruta, tá? É marinheiro. Aquele que se formou na escola de aprendiz de marinheiro. O cabo, o terceiro sargento, o segundo sargento e o primeiro sargento. Não vão cobrar para vocês na prova a ilustração da divisa e perguntar a qual graduação ela corresponde. Isso não cai na prova para vocês. O importante é vocês saberem que sargentos, cabos e marinheiros cursados, eles usam para se distinguirem as suas graduações divisa nos braços. Isso sim vocês têm que saber. Tudo bem? E aí eles utilizam, ó, tanto no branco, quanto no paletó, quanto no cinza, divisa nos braços. Beleza? Vamos continuar. Vamos falar sobre as platinas. As platinas são usadas por quem? Para a distinção de posto de graduação, pelos oficiais ou pelos suboficiais. As platinas são presas, pessoal, sobre os ombros dos uniformes brancos, conforme a gente já viu, como um acessório. Elas têm origem em antigas tiras de couro usadas nos uniformes para fixar os talabartes. Baudriers são de origem francesa. Os talabartes eram acessórios que os soldados antigos, os militares antigos na França, utilizavam. Então, nasceu dessas tiras de couro as nossas platinas com seus galões dourados aí, cada um deles representando um determinado posto. Tudo bem? Os galões dos oficiais são listras douradas, conforme eu já falei para vocês também. Especificamente no corpo da armada, e somente os oficiais do corpo da armada que fazem jus ao uso desse tipo de galão, a mais alta no punho é terminada por uma volta. Simboliza que aquele oficial pertence ao corpo da armada. Isso é uma volta que é em homenagem ao almirante Nelson, o Lord Nelson, famoso almirante da Marinha Inglesa. Então os oficiais que pertencem ao corpo da armada, no último galão ali, na última listra, na mais alta, ele termina sempre com uma volta. Eu posso até retornar ao slide anterior e vocês vejam que essas platinas não pertencem a oficiais do corpo da armada. Pertencem a oficiais de outros corpos, de outros quadros. Por quê? Porque o oficial do corpo da armada, ele sempre termina com esse círculo, com essa volta ali no último galão, na última listra dourada. Tá bom? Conta a tradição que é uma reminiscência da volta que o almirante Nelson, lord inglês, oficial inglês muito famoso, levava em um pequeno cabo amarrado à manga do seu doma. Ele perdeu um dos braços em uma batalha. E ele, pela primeira vez, quando ele aparece em público para sua tripulação depois desse acidente, a manga do doma está vazia. E para a manga do doma não ficar vazia, ele pegou um cabo, prendeu a manga do doma e depois ele fez uma volta e prendeu isso no botão do doma. Então, de modo que a manga ficasse pendurada. Essa volta simboliza essa volta de Nelson ali na platina dos oficiais do corpo da armada. Essa é a história que tem origem na Marinha Britânica. Então, todas aquelas marinhas que tiveram contato com a Marinha Britânica foram influenciadas pela Marinha Britânica, como é o caso da nossa e de muitas outras no mundo, seguiram a mesma tradição e seguem essa tradição até hoje. Então, e os cabos e marinheiros? Os cabos e marinheiros, eles usam uniformes brancos ou azuis, de gola, e na cabeça bonés sem pala. Então nós falamos do feitio dos uniformes dos oficiais, suboficiais e sargentos, que no caso do feitio são o mesmo feitio, e agora vamos falar do feitio dos uniformes dos cabos e marinheiros. Cabos e marinheiros utilizam uniformes brancos ou azuis
de gola, e a gente vai ver a ilustração. E na cabeça, bonés sem pala. E no caso também, para o uniforme de trabalho, eles utilizam o uniforme da cor mescla com chapéus redondos, típicos de um marinheiro da cor branca, que são chamados de caxangá. Vamos ver? Olha o boné sem pala, utilizado pelos cabos e marinheiros. Esse boné sem pala é utilizado com os uniformes de gola, tanto o azul quanto o branco. E o de baixo, esse redondo, tipicamente marinheiro, branco, chamado caxangá, é para ser utilizado com o uniforme da cor mescla. Vamos ver os uniformes, feitio dos uniformes? Olha aí, nós temos aí, do lado esquerdo nosso, o uniforme de gola branco e do lado direito nosso, o uniforme de gola azul. Ambos na cabeça estão aí, ó, com a configuração de boné sem pala. Nós temos uma gola azul com 3 listras, que ela está voltada para a parte de trás do uniforme, aí no caso para a parte de trás do corpo. Ela fica voltada para trás. E nós temos um outro acessório no uniforme dos cabos marinheiros, que é um lenço preto. Toma cuidado, porque a gola ela é azul com 3 listras. O lenço ele é preto, tá? Já caiu uma vez uma questão de prova querendo fazer um trocadilho com essas cores. Esse tipo de uniforme é utilizado somente pelos cabos e marinheiros. Vamos ver agora o de cor mescla. Olha aí o de cor mescla. Nós temos na cabeça o caxangá, aquele redondo, típico marinheiro branco. E depois nós temos o uniforme mescla, que parece um jeans. Quando você toca, ele parece um jeans. Utilizado também para finalidade de trabalho e aí por cabos e marinheiros. Vamos ver um pouquinho da gola e do lenço? O uniforme típico do marinheiro é universal. Várias marinhas no mundo utilizam praticamente o mesmo modelo para os cabos e marinheiros desse tipo de uniforme. A gente vê isso muito nos filmes também. Então ele é um típico uniforme de marinheiro, ele é praticamente universal. Suas características são principalmente, tá? O lenço preto, que é preso ao pescoço, e a gente está vendo aí uma peça separada, o lenço preto, e nós temos uma gola azul. Essa gola ela fica voltada para a parte de trás do uniforme. Tudo bem? Então a gola é azul com 3 listras e o lenço é preto. O lenço tem a sua origem lá na artilharia dos tempos antigos da Marinha à Vela. Tá? Naquela época os marujos eles utilizavam esse lenço na testa, pessoal, porque os marujos antigamente utilizavam cabeleiras muito grandes. E aí eles untavam essa cabeleira com óleo para que a pólvora, né, aquele pó ali da fumaça dos canhões, aquela fuligem, aquele resto de pólvora, não caísse, escorresse pelo suor da testa e caísse nos olhos. Então eles utilizavam esse lenço na testa para evitar que esse suor, misturado com aquelas substâncias, não caíssem nos olhos. Então durante ali a faina, o combate, o lenço ficava amarrado na testa. Quando terminava o combate, os tiros, eles desciam esse lenço da testa, colocavam esse lenço no pescoço e o nó que estava para trás, eles colocavam um nó para frente. Então esse lenço fica até hoje aí como tradição, como acessório no uniforme, com esse nó voltado para frente. Tudo bem? Esse procedimento, como eu disse, evitava que o suor misturado com a graxa e até mesmo a pólvora das peças de tiro caísse nos olhos dos marujos. Tudo bem? Ao findar do combate, esses marinheiros giravam o lenço, conforme eu já falei, e amarravam o pescoço com o nó para frente. Hoje, simbolicamente, o lenço é colocado em torno do pescoço e não mais na testa como era antigamente, mas permanece aí no pescoço como símbolo dessa tradição. Tá bom? Sua cor é preta, tá, pessoal? O lenço é preto, conforme a gente também já falou aqui, mas diferentemente do que dizem, não é originária a cor preta em símbolo de luto pela morte do Almirante Nelson, tá? Existem histórias por aí que esse lenço é preto por causa da morte do Almirante Nelson, mas isso não é verdade, porque esse lenço ele já era preto antes do Almirante Nelson morrer. Tudo bem que quando, por ocasião da morte do Almirante Nelson, o Lorde inglês, esse lenço foi colocado no braço como símbolo de luto, mas ele já era preto antes da morte do Lorde Nelson e por isso ele desmente essa história
de que o lenço é preto por causa da morte de Lord Nelson. Isso não é verdade. Se cair na prova dizendo que o lenço é preto por causa da morte do Lord Nelson, do Almirante Nelson, em sinal de luto, isso não é verdade. Tudo bem? E a gola? Aquela com 3 listras, azul, que fica voltada para trás. Ela também é bastante antiga. Lembra da cabeleira grande que os marinheiros, que os marujos usavam? Eles untavam essa cabeleira com uma espécie de uma substância gordurosa para que aquelas pólvoras, aquele resto de pólvora das peças de artilharia não ficassem incrustadas no cabelo deles. E aí o que eles faziam? Eles utilizavam um lenço na parte de trás para que o cabelo com aquela substância gordurosa não sujasse o uniforme, a parte de trás do uniforme. E aí então nasceu essa gola como proteção para essa substância gordurosa. Tudo bem? O rabicho, a cabeleira, desapareceu, não é usada mais, mas a gola permaneceu como uma peça característica do uniforme. A cor ela é azul e ela tem 3 listras, e essa gola, como a gente vê nos filmes, né, pessoal? Ela é adotada por quase todas as marinhas do mundo, tá bom? Essas 3 listras têm uma origem. É um costume antigo de indicar, por meio de fitas presas ao pelerine. Pelerine era uma capa utilizada nos ombros dos marujos e significava o tempo de embarque daquele marujo. Então ele tinha fitas presas ao pelerine, conforme quanto mais tempo de embarque, mais fita ele tinha preso. Mas aí ficou-se convencionado usar 3 listras como reminiscência desse tempo aí de embarque dos marujos. Ficou 3 listras e a gola da cor azul. Tudo bem? Para vocês entenderem a dinâmica de todos os uniformes, o Armada Concursos coloca esse quadro aí para vocês. Vamos ver? É como se fosse um resumão, aquele que você vai pegar, vai recortar, vai imprimir, vai colocar lá no teu banheiro para você ficar lendo, se preparando para a prova. É um resumão dos uniformes. Vejam, paletó e calça, né? Nós temos aí, quem usa paletó e calça? Oficiais, suboficiais e sargentos. Domo e calça, oficiais, suboficiais e sargentos. Camisa e calça, branca, oficiais, suboficiais e sargentos. Camisa e calça, cinza ou caque? Caque a gente sabe por causa dos fuzileiros navais. Oficiais, suboficiais e sargentos. Tudo bem? O branco de gola, quem usa? Os cabos e marinheiros. O azul de gola, quem usa? Os cabos e marinheiros. O uniforme da cor mescla para trabalho, quem usa? Os cabos e marinheiros. Vejam, até os bonés eu coloquei aí, ó, no paletó e calça, boné, galões de punho. Tá todo mundo aí, ó, oficiais, suboficiais e sargentos. No doma, o boné com as platinas dos ombros. No caso dos sargentos, divisa nos braços. A camisa e calça branca, boné e platina. Para oficiais e suboficiais. Os sargentos, boné e divisa nos braços. A camisa e calça cinza ou caque, distintivos de gola para os oficiais e para os suboficiais. Para os sargentos, divisa nos braços. E na cabeça, o boné. Os cabos e marinheiros, camisa e calça branca, você tem o boné sem pala, divisa nos braços. E o branco de gola, boné sem pala, divisa nos braços. O azul de gola, boné sem pala, divisa nos braços. E no mescla, caxangá na cabeça e divisa nos braços. É um resumão para que vocês possam rever essa aula várias vezes quanto forem necessárias e olhando para esse quadro e irem entendendo essa dinâmica dos uniformes usados na nossa marinha. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal, vamos fixar esse conhecimento que a gente aprendeu nessa aula de uniformes? Vamos ver aí, nada melhor do que a gente ver uma questão que já caiu numa prova. Vamos ver essa questão aí. A farda dos militares não se constitui em uma simples veste, mas sobretudo constitui-se em uma segunda pele, que adere à própria alma irreversivelmente e para sempre. Nesse sentido, os uniformes dos militares têm por finalidade principal caracterizá-los, permitindo à primeira vista distingui-los. Serve para isso também. Sobre esse assunto, assinale a opção correta. Vamos ver a letra A. Os sargentos, cabos e marinheiros cursados usam sempre, para a distinção de graduação, divisa nos ombros. Divisa nos ombros, pessoal? Sargentos, cabos e marinheiros utilizam divisas nos braços para a distinção. Então a letra A não está certa. Vamos ver a letra B. O uniforme típico de marinheiro é universal. Suas características principais são o lenço azul ao pescoço e a gola preta com 3 listras. Opa, inverteu a cor. O lenço é preto
e a gola é azul. Então a letra B está errada. Vamos ver a letra C. Os marinheiros recrutas, aprendizes marinheiros e grumetes, em seus uniformes, usam divisas no braço. Está errado. Esses aí são as exceções. Marinheiros recrutas, aprendizes marinheiros e grumetes não usam nada, não usam divisa nos braços para sua distinção. Não usam nada. Então a letra C está errada. Vamos ver a letra D? Os cabos e marinheiros usam uniformes brancos ou azuis de gola e na cabeça sempre chapéus redondos típicos de cor branca, denominados caxangá. Está errado. Não usam sempre o caxangá. No uniforme azul e branco de gola, os cabos e marinheiros utilizam boné sem pala. O branco típico lá, redondo, caxangá, é para ser usado no uniforme de trabalho, o mescla. Letra D está errada. E aí nos resta a letra E. Vamos ver se ela está certa? O gorro de fita, que a gente tem uma aula só de gorro de fita, a gente vai ver, é uma das tradições que foram incorporadas à Marinha do Brasil, caracterizando de forma ímpar o uniforme dos fuzileiros navais. Então a letra E é a resposta correta dessa questão. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de uniformes e continuem estudando junto com a gente no Armada Concurso.